E aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a nossa revisão, né? Os conteúdos que nós vimos ao longo do segundo bimestre, tá? E que estão aí na tela. Nós vamos falar sobre o continente europeu, né? Características naturais, formação da Europa contemporânea, população europeia. Vamos falar da Europa Ocidental, vamos falar da Rússia e do leste europeu. É o tema todo sobre uma geral, né? Sobre o continente europeu. Vamos lá. A Europa, né? No primeiro capítulo do livro, o livro ele aborda as características naturais da Europa, né? Onde estão as principais planícies, os principais montes, os rios, né? Nós vimos que entre a Europa e a Ásia, né, não há uma divisão por oceanos, né? São rios que dividem, tem o Monte Ural, os Montes Urais, né? Os rios. Então, é, essa primeira parte ela fala justamente das características naturais. O livro também aborda sobre os grandes rios europeus, né? Nisso a gente viu o rio Danúbio, o rio Reno, vimos que eles são navegáveis, né? Eles têm uma importância de transporte de pessoas, têm uma importância turística também muito grande. Vimos os climas da Europa, né, que são 5. Nós abordamos isso numa videoaula. Na live também, na última live, tirei todos os tipos de dúvidas sobre esses climas, né, que é o clima temperado oceânico, clima frio de montanha, clima polar, o temperado continental, que é aquele que está presente na maior parte da Europa, na maior parte dos países, e o clima mediterrâneo, que é aquele clima que é o clima mais quente do continente europeu. Tá? Num outro capítulo, nós vimos a formação da Europa contemporânea, como a Europa hoje ela está organizada, seus diferentes povos, né? A diversidade gigantesca de países, de povos, de religiões, de culturas, a diversidade linguística, né? Há uma multiplicidade muito grande linguística, dividida em 3 grupos, né? O grupo germânico, que tem as línguas ali alemão, inglês, sueco, holandês, dinamarquês. Nós temos o grupo latino, né, do italiano, francês, português, espanhol e romeno, e o grupo eslavo, que tem os idiomas russo, esloveno, croata, polonês, tcheco, sérvio, que é aquele mais estranho para a gente, né? Nós que estamos acostumados ao português, as línguas eslavas são aquelas que soam mais estranho, que a gente tem mais dificuldade, né? São línguas que as palavras têm várias consoantes, assim, às vezes 4, 5 consoantes direto, né? E a gente é acostumado com as vogais, a gente tem muita dificuldade para compreender, até para falar essas palavras, né? A gente vê os jogadores de futebol, né? Desses países, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, tá? Nós falamos também sobre a população europeia, como a população europeia ela tem por característica uma população que em alguns países ela é bem envelhecida, né? A Europa ela tem mais ou menos 739 milhões de habitantes e ela está distribuída de forma desigual. Por que de forma desigual? Porque o norte da Europa é uma região muito fria. Então, além disso tem regiões montanhosas. Então, o local que é frio e montanhoso são locais que a gente chama de vazios demográficos, né? A densidade demográfica desse local ela é muito baixa, poucas pessoas moram nesses locais. O trabalho e as condições de vida na Europa ela tem alta qualidade em alguns países, né? Nos países mais desenvolvidos, mas também na Europa a gente encontra pobreza e encontra muita dificuldade, principalmente nos países do antigo leste europeu, né? A Albânia, por exemplo, é o país mais pobre, né, da Europa, encontra muitas dificuldades. A Bulgária, que é o segundo país mais pobre da Europa, também. Então, você tem outros ali, Romênia, são países
do antigo leste europeu, né, até da antiga União Soviética, que há uma dificuldade muito grande financeira, econômica, política, industrial. O Kosovo também, que é da antiga Iugoslávia, também há uma dificuldade de desenvolvimento. Em contrapartida, há países que são os mais desenvolvidos do mundo. A Noruega, por exemplo, a Suécia, a Suíça, a Islândia. São países com um nível de desenvolvimento humano um dos mais avançados do mundo. Né? A renda em algum desses países chega a 17 mil reais por mês. A renda média, né? No Brasil gira em torno de 2.200 reais. A renda média por pessoa nesses países chega a 17 mil reais. Então possui características assim muito boas alguns países, né? Mas é bom lembrar que não são todos. Vimos também sobre a Europa Ocidental, como ocorreu a industrialização clássica, principalmente na Inglaterra, na França e na Alemanha, que foram países que se industrializaram lá na época da primeira, da segunda revolução industrial, que as cidades cresceram em torno das antigas fábricas, né? E esses países eles se desenvolveram muito ao longo do tempo. Né? Essa industrialização ela também se desenvolveu de pequenas fábricas para fábricas altamente tecnológicas, principalmente na França, principalmente na Alemanha, né? Que são, junto com a Inglaterra e com o Reino Unido, são os 3 países mais industrializados do continente. Também falamos ao longo do bimestre sobre a crise econômica que ocorreu na Europa, principalmente a partir de 2008, né? As famílias elas se endividaram muito, um baixo crescimento econômico foi visto nesses países, né? E aí alguns desses países entraram numa crise econômica muito grave, o desemprego foi muito forte nesses países, né? Espanha, Itália, Grécia foram alguns dos países que mais sofreram nesse continente, né? Para finalizar essa parte, cabe a gente falar sobre o gás natural, né? Que a gente sabe que o continente europeu, boa parte do continente europeu, ele não tem potencial de geração de energia hidrelétrica, então eles têm que recorrer a outros tipos de geração de energia. E o gás natural é uma boa alternativa porque a Rússia, né, e a Noruega são grandes produtores desse tipo de energia. Então, os outros países da Europa, principalmente os países da União Europeia, eles são altamente dependentes desse gás natural, que sobretudo vem da Rússia e da Noruega. Né? Quase metade do gás natural consumido na União Europeia vem da Rússia e da Noruega. Existe uma outra parte que vem do Oriente Médio. Existe cerca de 10% que vem da Argélia, né, no norte da África. Tem um percentualzinho pequeno também que vem da Nigéria, mas basicamente é Rússia e Noruega. E há uma preocupação ambiental muito grande na Europa, né, por causa do esgotamento dos recursos naturais. Alguns dos países europeus ainda possuem energia nuclear, né? Que eles têm as suas indústrias lá, e o urânio que é utilizado, eles são importados da Ásia, né? E a gente sabe que o uso, né, a operação de uma usina nuclear ela é altamente perigosa, né? Por causa de acidentes, como o que ocorreu em Chernobyl em 1986 e que ocorreu em Fukushima em 2011. Né? São 2 acidentes nucleares muito graves. Né? Chernobyl mais ainda pela falta de conhecimento e pela negação do problema que teve na época. Né? E Fukushima
ocorreu em decorrência de uma tsunami, um terremoto que causou uma tsunami que destruiu 2 usinas nucleares nessa cidade, né, cidade de Fukushima. Então, é um risco muito grande as usinas nucleares, né? Na página 95, inclusive, tem mostrando, né, falando sobre o gás, a dependência do gás russo, e tem a foto de uma usina nuclear próxima ao rio Ródano, na cidade de Cruz, na França, né? A França tem cerca de 11 a 12 usinas nucleares ainda em operação, né? E passando aí, a gente viu também sobre a Rússia. A Rússia é um país que nós abordamos aí desde a formação da antiga União Soviética. Falamos sobre os planos quinquenais, né? Quem quiser saber mais um pouquinho, eu gravei uma videoaula só sobre a Rússia, abordando essas questões todas, de como o país cresceu, como o país, em o momento da Guerra Fria, dualizou com os Estados Unidos, a importância da antiga União Soviética na Segunda Guerra. A União Soviética venceu importantíssimas batalhas durante a Segunda Guerra Mundial, aliada ainda dos Estados Unidos. E depois, durante a Guerra Fria, ela rivalizou com os Estados Unidos, né? Período de corrida armamentista, corrida espacial, de desenvolvimento, né, tecnológico. Então, é um país extremamente importante, foi um país extremamente importante durante o século XX e que hoje, apesar da economia russa ela ser considerada emergente, a Rússia não é um dos países mais fortes em questão econômica, mas a Rússia ainda tem um poder militar e bélico muito grande e a Rússia ainda é muito respeitada nas negociações dos principais órgãos internacionais, como a ONU, como a OMC, né? E a Rússia, apesar de não ser um país altamente rico economicamente, industrializado, a Rússia faz parte do G8, né? Que reúne ali os 8 países mais industrializados no mundo no período que ele foi criado, né? A Rússia entra pelo seu poder bélico. E para finalizar, vamos falar sobre o leste europeu. O leste europeu compreende ali uma série de países que fazia parte da antiga União Soviética e alguns outros, né? Então você tem ali Letônia, Estônia, Ucrânia, Bulgária, Romênia, Macedônia, Cazaquistão não, desculpe. Existem alguns outros, né? Lituânia. Então são países que eles viveram durante muito tempo dentro da União Soviética. E quando a União Soviética acaba, esses países precisaram buscar meios, né, de se industrializar, de se fortalecer. Isso tem mais ou menos 30 anos. Então, esses países ainda não conseguiram se desenvolver de uma forma muito forte, né? A economia desses países ainda é bem pequena, com exceção ali da Rússia e da Ucrânia, que elas são, por ter, né, recursos naturais em grande quantidade, né, recursos naturais importantes, Rússia e a Ucrânia elas têm uma economia um pouco mais forte, tá? Então, pessoal, a gente finaliza a nossa aula aqui. Qualquer dúvida vocês podem tirar nas videoaulas que nós gravamos, né? Nas videoaulas antigas. Vocês podem tirar também as dúvidas no livro e também na próxima live, né? Na segunda-feira. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só notar que a gente tira na live. Então, fiquem com Deus, até a próxima.